Olá, pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Larissa e sou responsável por eventos aqui no Reactor São Paulo. Antes de começarmos, tenho algumas informações para compartilhar com vocês. Peço que leiam o código de conduta da Microsoft. Resumidamente, pedimos que sejam amigáveis e respeitosos com todos, incluindo os palestrantes. O Reactor é um lugar onde todos são bem-vindos. E mais algumas rápidas orientações. Este é um evento híbrido, então ele está sendo gravado ao vivo. E para o pessoal que está nos assistindo online, fique à vontade para usar o chat, para enviar suas perguntas e comentários ao longo de todo o evento, que a gente passa aqui para vocês, para o pessoal presencialmente, as informações. Bom, então, sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas aqui ao Luan e ao Matheus, para a gente dar início ao evento de hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Todo mundo que me acompanha live aí, que está aqui, principalmente obrigado vocês que estão presencialmente aqui, por conseguirem vir. Quem é de São Paulo, levanta a mão. Legal, a gente tem 70%. Quem não é de São Paulo? Legal. Tem uma galerinha boa. Então, uns 20%. Bem, primeiro eu queria agradecer a todos, né, novamente, vocês conseguirem chegar aqui. Segundo, eu queria agradecer a Reactor, né, agradecer explicitamente aqui pelo espaço maravilhoso. Agradecer bastante os nossos patrocinadores. Sem patrocinadores, a gente não conseguiria trazer esse evento para vocês, então, muito obrigado. E agradecer a nossa organização, nosso time interno que fez isso acontecer, e todos os palestrantes aqui, então, queria uma salva de palmas aí para todo mundo. E aí, Matheus, o que teremos hoje? Hoje não, né? Hoje e amanhã. E amanhã. São dois. Esse é um evento que a gente já está conversando, está fazendo há um tempo já, de trazer uma experiência de arquitetura de dados voltada tanto para Lakehouse como para Data Mesh. Então se preparem que a gente vai ter muito conteúdo. Aos presentes, a participação é essencial. Então, gente, vamos participar, perguntar, tirar dúvidas. Vocês estão com a oportunidade de presencialmente conversar com todos esses caras aqui e falar, gente, levantei a mão, como é que funciona isso? Qual o use case para isso? Então, usem esse tempo, tá? Vocês estão aqui justamente para usar esse tempo o máximo possível. Então, eu recomendo que vocês usem. E é muita coisa legal, né? Eu não acho que Lakehouse Data Mesh... Tem. E por que a gente resolveu? Ano passado a gente fez o Spark e o Kafka Experience. Esse ano a gente fez presencialmente o Data Architecture Experience. E por que a gente está trazendo isso? Porque eu acho que são dois tópicos extremamente importantes hoje para o cenário de Analytics, tá? Não só olhando o cenário atual, mas pensando um pouquinho na frente, né? Eu acho que a descentralização é algo que vai acontecer, a gente querendo ou não, eventualmente isso vai acontecer em médias a grandes empresas, não tem como fugir disso. Né? Se você trabalha numa empresa grande, a gente já sabe que não tem como centralizar tudo em um local só, então, possivelmente, o que a gente vai começar a ver nos próximos anos é uma adoção muito grande do conceito de Data Mesh, que a gente vai ver amanhã. E sobre o conceito de Lakehouse, literalmente, assim, para clientes que começam hoje a sua jornada, não tem como eu recomendar algo diferente do que um Data Lakehouse. Tá? Só que são tópicos muito abrangentes e, às vezes, por mais que a gente tenha muito conteúdo na internet, é um pouquinho difícil a gente se situar no conteúdo como um todo, na sequência, do porquê. E, principalmente, entender arquiteturas que a gente pode construir em cima disso. Então, a ideia hoje do evento é trazer para vocês uma explicação bem detalhada, tá? E aí a gente vai ter várias sessões hoje sobre Data Lakehouse, amanhã sobre Data Mesh, e eu vou entrar aqui bem no detalhe. E isso é intencional, tá? Por quê? Porque é um conteúdo que você não vai ver na internet. Esse conteúdo aqui você não vai ver na internet, tá? É um conteúdo completamente criado para vocês. E a gente tem muito esse cuidado e esse carinho de criar um conteúdo bem específico. Eu espero que vocês aproveitem. Quer falar alguma coisa? Não, só, gente, agora vamos começar, né? Porque já estão todo mundo ansioso para começar. Vamos iniciar aí. E é com você, meu cara. Beleza, então eu vou iniciar hoje falando um pouquinho sobre Data Lakehouse for Dummies, né? Quem aqui se sente confortável e entende o conceito de Lakehouse, levanta a mão. Ninguém? Ninguém? Isso é bom. Quem se sente confortável com modelos relacionais, terceira forma normal, levanta a mão. Beleza? Com o nosso mundo analítico de BI, quem se sente confortável aí? Fechado. Data Lake. Vai não. Tá.
Então, a gente vai ver um pouquinho dessa história rapidinho. Então, essa primeira sessão eu quero passar para vocês um pouquinho da história, do porquê a gente chegou no Lakehouse. Só que eu não vou me atrelar a isso não, vou chegar um pouco mais fundo, e aí a gente tem outras sessões que vão atacar literalmente os formatos de arquivos para Lakehouse, tá? Então, beleza, vamos lá. O que eu quero mostrar primeiro aqui, gente, é que na perspectiva de business, o que a gente precisa e aonde a gente quer chegar, o que uma empresa gostaria de chegar, é num local onde você consiga, de fato, fazer análise dos dados. É você conseguir entender os seus dados. A gente sabe que hoje, né, a gente já escutou isso aí, o dado é o novo petróleo, o dado é a parte vital do negócio, enfim. Isso soava um pouquinho clichê alguns anos atrás, né? Hoje eu digo para vocês que é impossível uma empresa sobreviver se ela não entende o dado dela. Então hoje a TI não é um meio, a TI é como um todo, e o dado ele tem uma importância crucial no desenvolvimento de uma empresa. E isso dita se ela vai suceder no mercado ou não, porque a competitividade hoje é muito agressiva. Né? Como a gente consegue criar empresas, como que a gente consegue fazer serviços e produtos, hoje, como nunca a gente conseguiu fazer. Né? Então, se vocês são um pouquinho mais antigos aí, a gente sabe, por exemplo, que, cara, para você construir um sistema de alta disponibilidade levava meses, anos. Né? Hoje a gente consegue fazer por um clique. Então, as coisas mudaram drasticamente em como a gente constrói, como a gente faz produtos. Mas no final do dia, a gente quer chegar nessa solução. A gente quer tentar entregar um processo fim a fim para o cliente que ele possa analisar esse dado. E aí a primeira pergunta que a gente tem para a perspectiva do business, lembra que a gente está pensando no business. Cara, mas por que eu preciso mover meu dado que está na base e eu preciso copiar esse dado para um outro lado para fazer query em cima disso? Se coloquem nos pés e usem o hatch aí de um gestor ou de um empresário de sucesso. Imagina a equipe de TI chega e fala, não, olha só, a gente gasta tanto aqui de dado e a gente tem que copiar esse dado aqui para o outro lado, a gente mexe um pouquinho na estrutura do dado para te entregar uma análise. Isso soa bem, não sei, se você fosse presidente e não entendesse de TI, isso soaria muito sem lógica, né? Por quê? Porque literalmente quando a gente pensa nesse processo de data warehouse, que se tornou muito famoso lá nos 60, 70, a gente está falando de mover o dado e transformar o viés que é operacional, né? Então o dado está operacional na base de dados, e ele vai virar um produto, uma análise analítica. Então, eventualmente, é isso que eu vou fazer. Eu vou mudar e vou dar um viés analítico para isso. Só que eu quero que vocês lembrem que toda vez que eu faço essa transição, esse pivot de operacional para analítico, eu estou literalmente entregando algo que tem um viés de entrega. Tá? É importante que vocês entendam isso. Tá? Então, geralmente a gente quer chegar nesse processo. Você tem várias fontes de dados, você tem sistemas que integram, né? Sistemas que vão se plugar, vão fazer todo o processo, sanitização, transformação do dado, enfim, e entregar esse dado no Data Warehouse. E aí, quando a gente pensa no Data Warehouse, colocando aqui, parece muito simples, né? Mas é um processo que a gente já conhece bastante. A gente já está acostumado com isso. A gente já faz isso, e quando eu falo a gente está falando da área de dados como um todo. Dificilmente você trabalha com Analytics aqui e não ouviu falar de um Data Warehouse. Quem nunca ouviu falar de um Data Warehouse aqui? Acho que ninguém vai levantar a mão. Né? Porque, literalmente, é a nossa forma em como nós construímos análises para o cliente final. E a gente também conhece que existem alguns problemas ao longo do tempo. E é importante falar o seguinte, nossa, mas você vai mostrar o Lakehouse, quais são os pontos negativos dessa arquitetura? Ainda é um pouco desconhecido. Por quê? Porque é uma arquitetura recente. A arquitetura de 2021, de 2022, literalmente consolidada. É uma arquitetura muito recente. Então, é difícil a gente conseguir mostrar para vocês quais são os problemas, mas eu consigo mostrar o que acontecia um pouco antes, que era o Data Lake. E um pouquinho antes, o Data Warehouse. Então, no Data Warehouse, a gente já sabe como que é esse processo. Né? Então, a gente tem nossas fontes de dados, a gente faz um processo de extração. Normalmente, esse processo de extração, a gente coloca isso num processo temporário, um staging, para não conflitar com o que a base de produção está fazendo. A gente aplica técnicas de sanitização de dados, basicamente, a gente amassa o dado ali, né? E a gente entrega ele dentro de um Data Warehouse. Bem, só que esse conceito de Data Warehouse a gente também sabe que é um pouquinho complexo, né? Para quem trabalha com Data Warehouse, a gente sabe que a gente tem, acho que, duas diferentes doutrinas, né? Ou Ralph Kimball ou Bill Immon, né? E aí, a minha pergunta é, quem gosta mais de Bill Immon, levanta a mão. E Ralph Kimball. Caraca, vocês gostam mais de Ralph? Eu gostava mais de Ralph, até conhecer o Bill Immon.
E é interessante a história de por que ele é o pai do Data Warehouse, né? Mas, basicamente, o grande problema de um Data Warehouse é você conseguir literalmente entregar o que ele deveria entregar. A complexidade, o valor, e o tempo e o custo é gigantesco. Eu, até hoje, na minha carreira, vocês tem gente aqui que tem mais tempo de carreira do que eu, mas eu nunca vi um Data Warehouse de sucesso na empresa, que não tivesse problema e que funcionasse como o livro, literalmente como a implementação funciona. Na realidade, a implementação do Data Warehouse, 70% deles falham. Então é muito difícil hoje você levantar a mão e falar, cara, eu tenho um Data Warehouse que performa e que entrega exatamente o que eu esperava. Né? E se você consegue fazer isso, que eu acho muito difícil, o que você gasta de administração de processo é gigantesco lá dentro. E a gente muda um pouco, né? A gente sai da terceira forma normal e a gente vai para um modelo um pouco mais estrela, né? Geralmente a gente tenta ir para um modelo mais estrela e não no modelo Snowflake. Mas tem uma coisa importante aqui. E isso vai levar a gente um pouquinho para 2010 daqui a pouco. Mas o que aconteceu aqui, gente, é que o conceito de Data Warehouse, na verdade, do jeito que ele foi concebido, ele é diferente do que é implementado hoje. Tá? A ideia é que nós não acabássemos com tantos silos de dados. Né? Então, por que a gente teve a adoção de Ralph Kimball mais do que Bill Immon? O que aconteceu é, a gente começou a entregar visões setorizadas do dado. E todo mundo começou a adotar visão setorizada. Onde dentro de uma empresa existia uma vantagem competitiva de uma área A contra uma área B, porque aquela área entregava, era mais performática, e a CDE não entregava no mesmo tempo. Só que com o volume e a explosão desses 5 fatores que eu vou explicar aqui embaixo, a gente começou a ver uma mudança de como as empresas precisam entender o dado dela. Antigamente você poderia entender um dado de financeiro separado, você poderia entender um dado, por exemplo, de vendas um pouco separado de todo o processo. Mas hoje você precisa conectar para você entender o seu usuário. E isso traz a gente para o que a gente chama do fenômeno do data storm. Tá? Esse fenômeno ele aconteceu, eu diria, ali entre 2010 e 2020, onde a grande ideia aqui são pegar 5 pontos que fazem com que o Data Warehouse não seja mais o lugar ideal para que nós possamos trabalhar com análise de dados. Eu vou provar isso aqui para vocês agora. Tá? Primeiro, a gente teve um crescimento exponencial de dados. Né? E aí eu já falo para vocês que dados em Data Warehouse são feitos, nascidos e criados para que sejam estruturados. Tá? Só que 90%, 80% desses dados que são gerados, eles são não estruturados. Você consegue estruturar um dado não estruturado? Obviamente que você consegue fazer. Entretanto, existe um preço que você paga por você normalizar esse dado. E a gente descobriu ao longo do tempo que você tirar a natureza do dado não é algo muito interessante, porque você vai pagar toda vez que você lê ou toda vez que você escreve. Você vai serializar e deserializar toda hora. E isso em escala é totalmente custoso. Então a gente teve um acréscimo, sabe, gigantesco em relação ao acréscimo de dados. A gente teve aumento da computação. Isso é que é legal. Transistores por microprocessadores. Em 2010 a gente tinha 2 bilhões. Hoje a gente tem 54 bilhões. Isso quer dizer o quê? A quantidade de instruções de velocidade de processamento dentro dos microprocessadores, dentro dos chips de processamento, aumentaram exponencialmente. Isso faz com que a gente consiga utilizar a máquina na sua capacidade mais eficiente, mais total. Tá? Terceiro, diminuição do custo de armazenamento. Né? Para quem é de 2005, 2003, enfim, sabe que, cara, para a gente colocar dado no HDD era extremamente caro. Hoje a gente está falando de uma porção de 0,01. Tanto é, por exemplo, que quando você faz um projeto de cloud, eu vou sempre usar para falar que a parte mais barata vai ser o seu data lake ou o seu object storage. Sempre vai ser a parte mais barata do seu projeto se você tem um projeto realmente de escala que trabalhe com analytics. Quarto fator, e isso está bem alto, né? AI. Né? AI, a gente começou a ver muito sobre AI em 1997 para 2003. A gente teve uma parada ali. A gente foi aumentando um pouquinho como a gente fazia machine learning para entender um pouquinho os processos de deep learning, como você consegue processar isso. A gente teve melhorias no processamento, a gente teve
a idealização de separação de CPU por GPU, que fez com que a gente pudesse processar dados numa escala gigantesca ou testar modelos de uma forma muito gigantesca. E hoje a gente entrou no mundo, literalmente nós somos totalmente impactados hoje por LLM. Dificilmente a gente não vai trabalhar com redes neurais de alguma forma daqui para frente. Isso é uma realidade. E eu já digo para vocês, muito do que a gente faz daqui a 10 anos não vai existir. Muito, mas muita coisa. Tá? E eu falo isso para todo mundo da minha área, inclusive. Eu migrei de área algumas vezes na minha carreira. Muita gente, quem me conhece aqui de SQL Server? 3 pessoas. Eu era de SQL Server e trabalhava com banco de dados relacional. E fiz a migração para Analytics e possivelmente a gente ainda faça mais 3, 4 migrações até o final da minha carreira, possivelmente. Tá? Porque muita coisa que a gente faz hoje vai ser totalmente automatizada ou abstraída. Então, de novo, o que vocês precisam entender é que o negócio precisa saber o valor que vocês têm. E o valor que você tem, literalmente, não é técnico. Eu sempre falo isso para todo mundo. Técnico não é mais complexo do que você ter os seus soft skills. O seu soft skill ele é muito mais valioso do que o seu técnico. Por quê? O tech skill, você lê. Soft, você tem que literalmente aprender. E aprender o soft é muito complexo. Tá? E por que eu digo isso? Porque existem várias formas, um chefe meu falou isso, é engraçado, there's a lot of ways to skin the cat. Tem várias formas de você depenar uma galinha. Né? Lá é gato, mas aqui eu estou usando a analogia de galinha, porque existem várias formas de você chegar no projeto, no produto final. Eu quero que vocês sempre entendam que, por mais que nós sejamos técnicos, que a gente vai falar aqui, por exemplo, de detalhe de página, de acesso, de forma colunar ou não, o que importa no final do dia não é, cara, se você vai utilizar Delta ou se você vai utilizar Iceberg. O business não está nem aí para isso. O que ele realmente quer entender é como essa solução que você criou vai drivar o business e vai crescer o business dele. Se você fizer isso de forma com sucesso, você tem carta branca para você trabalhar. Né? E tanto é que a gente vê isso acontecendo nas grandes empresas. Então, você tem uma empresa, por exemplo, um funcionário que implementa algo de sucesso e normalmente esse cara vai ficar durante muito tempo lá. Né? Sendo head ou por aí vai. Então, o crescimento de AI é uma explosão hoje. Quem utiliza aqui algum produto de AI hoje, no dia a dia? Levanta a mão. Beleza, quase todos. Para quem ainda não utiliza, por favor, utilizem, comecem a interagir com ele, porque daqui a pouco ele vai tomar o que a gente faz, tá? E a gente tem também Cloud Computing. Né? Cloud Computing, eu lembro, em 2017, eu tive a oportunidade de conversar com o vice-presidente da Microsoft na época, e ele falava, cara, vocês não têm noção de como era há 5, 6 anos atrás daquela época. A gente tem que ir nas empresas e suplicar, né? Tipo, poxa, a gente tem uma nuvem onde abstrai toda a complexidade das máquinas para vocês. Vocês não gostariam de colocar o seu dado lá? Quem nunca escutou no Brasil, não, Cloud Computing não vai acontecer, porque a gente não vai colocar dado na nuvem, assim por diante, né? Falhamos miseravelmente, porque na verdade todo mundo utiliza Cloud Computing. E aí a gente fala o seguinte, não é se, mas é quando. E hoje, dificilmente você vai ver uma empresa que começa hoje on-premises. Então a gente está falando de algo que literalmente foi extinguido de como nós entregamos soluções. E aí as soluções híbridas ajudam a gente. Então, por exemplo, tem empresas que têm parques tecnológicos de máquinas e podem utilizar isso hoje num processo híbrido com nuvem. Então você está utilizando o que você já tem e melhorando isso. Mas eventualmente o que a gente vai ver daqui aos próximos anos é literalmente tudo está em nuvem. Né? A gente tem várias migrações de empresas gigantescas fazendo esse movimento. Então, isso é algo que cada vez mais vai crescer. E esses 5 fatores mostram que é impossível um banco de dados relacional regido por um processo, ou o que a gente chama por um conceito de ACID, consiga literalmente entregar tudo isso. Consiga processar vertical, consiga armazenar ilimitado, consiga literalmente paralelizar esses dados eficientemente, utilizando machine learning, e conseguir fazer tudo isso dentro de uma caixa preta. Tá? Então, a gente chegou a um problema muito grande que é, eu consigo utilizar modelos tradicionais para entregar
modelos modernos, e eu sempre falo isso, né? Não tentem resolver problemas modernos com tecnologias ultrapassadas. Resolva problemas modernos com tecnologias e processos modernos. Tá? E é isso que eu quero que vocês entendam. Por mais que hoje a realidade do mercado muitos clientes utilizam o conceito de lake house e utilizam o modelo de star schema lá na ponta para entregar. Tá? Isso vai morrer? Não, não acredito que isso vai morrer. Tá? Por quê? A gente está falando não de uma tecnologia, a gente está falando de um conceito que funciona muito bem. Entretanto, existem outras coisas que a gente pode explorar. A gente pode explorar, por exemplo, Data Vault. Quem aqui já ouviu falar de Data Vault? Levanta a mão. Poucas pessoas. Pois vocês vão ver bastante sobre isso para cada projeto de Lakehouse que vocês trazem para a vida. Tá? Cada vez mais vai ficar mais latente para vocês o porquê o Data Vault é um modelo muito ideal para Lakehouse. A gente vai atacar isso aqui. Cadê o Léo? O Léo acho que está ali em cima, ele vai estar falando sobre isso. Tá? É um tópico muito interessante, é uma modelagem muito legal e que eu acredito que vocês vão ver bastante utilização por utilizá-lo. Bem, e a gente entra no momento de Data Lake, né? E aí no Data Lake a gente sabe, por exemplo, que a gente parou de colocar o dado enviesado, a gente joga esse dado cru dentro de um Data Lake, que é um conceito, tá? E daí a gente começa a extrair as nossas informações, nossos analytics, nossas análises e assim por diante. Quem hoje aqui usa Data Lake, levanta a mão. Beleza, então eu diria que 50%. Um pouquinho mais. Isso normalmente, a gente teve um momento de adoção de Lake muito latente, muitas empresas fizeram, eu digo que as maiores empresas do mercado fizeram esse movimento de sair da base relacional, de sair do Data Warehouse tradicional, levaram, a gente conhece empresas que demoraram 7 anos para fazer essa migração, então a gente está falando de, cara, é um transatlântico movendo. A gente tem um case, cara, muito gigante de uma empresa muito grande de vendas de produtos, na verdade, de clothing fora do país, que só de máquinas virtuais foram migradas mais de 700. Estou falando de máquina virtual, tá? 700. É muita máquina, tá? Fora todo o processo da refatoração. O billing desse cliente hoje, ele gira em torno de 3,4 milhões por mês de dólares, o ambiente de dev. Tá? Então, a gente está falando de migrações de transatlânticos. Tá? E muitas empresas fizeram esse movimento, muitas empresas ainda estão fazendo esse movimento para o Data Lake, e isso é um ponto importante, tá? Porque o Data Lake resolve alguns problemas que a gente tem no Data Warehouse, mas traz outros problemas muito delicados. Por exemplo, a gente estava acostumado a fazer transação, a garantir, por exemplo, que 2 escritores ao mesmo tempo possam ser resolvidos diante de um regime, né? Quando a gente está dentro de um Data Lake e a gente está interagindo com arquivos, a gente não tem essa garantia. Eu não consigo garantir para você a exata serialização daquele dado, eu não consigo garantir para você com precisão se isso vai ser uma operação atômica ou não vai ser uma operação atômica. Mas que pareça, não. A gente não consegue garantir isso. E não tem nenhum formato de arquivo até então, nesse momento, que te entregava isso. E isso gerou um problema muito grande na comunidade, em todo esse processo. Que, cara, eu saí de um... Acho que vocês já escutaram isso falando... Clientes falando, eu escutei esses clientes falando, poxa, eu fiz a migração do Data Warehouse, eu fui para o Data Lake, mas minha performance hoje é pior. Vocês já escutaram? Eu já escutei isso bastante. Pô, mas, poxa, Luan, a gente saía de um banco de dados relacional e agora você me apresenta 10 tecnologias diferentes e, cara, eu tenho que ensinar a minha equipe, enfim, qual o valor disso? Realmente, para o negócio, se ele não tiver um pouquinho de forward thinking, se ele não conseguir pensar um pouquinho à frente, não tem valor para o negócio. Porque você vai entregar o mais do mesmo na perspectiva. Entretanto, o que você consegue entregar após as limitações de um Data Warehouse são gigantescas. É você conseguir entregar o que você faz em escala. E aí essa é a grande vantagem de um Data Lake, é você conseguir começar a pensar em como você democratiza esse dado para a sua empresa como um todo. E aí vem aquele problema que eu falei anteriormente, né? Nós dispersamos nosso dado, nós copiamos esse dado milhões de vezes, a gente mudou o viés desse dado, a gente fez uma bagunça com esse dado. E as empresas culturalmente entenderam que essa é a forma de se trabalhar. Então imagina agora que você tem que chegar para essa empresa e falar o seguinte, olha, então, tá vendo esse dado que é seu aqui, que você tem controle sobre ele? Você tem que democratizar ele e entregar para toda uma empresa ver. Isso começou a ser muito desafiador.
para muitas empresas, para muitos departamentos. Mas é algo que foi forçado por cima. É top-down. Porque hoje, de novo, eu não consigo entender o negócio sem dado. E para eu entender isso, eu preciso cruzar informações. Eu preciso saber, por exemplo, se eu trabalho com mídia social, eu preciso saber como estão as minhas campanhas de marketing e quais são as conversões dos meus leads para dentro de vendas de produto. Então, eu tenho que cruzar leads, marketing, com vendas. Né? Eu preciso saber, por exemplo, quais são as entradas de fonte que eu tenho, quais são as utilizações dela, qual a escala dessa informação. E a gente está falando também de integrar. E acho que hoje é um dos grandes processos de dificuldade que eu vejo hoje, é você integrar produtos, integrar departamentos, integrar soluções. E o Data Lake vem com a promessa de conseguir entregar isso. Mas será que ele entrega de fato? Né? Então, lá em 2014, teve um cara chamado Jeffrey Dean e Sanjay Gilwat, que pensaram o seguinte, bem, a gente precisa criar algo para endereçar a Web 2.0. A Web 2.0 estourou em 2000. Claro que as primeiras soluções foi testar banco de dados relacional, posteriormente testar alguns tipos de armazenamento diferentes, e, né, pasmem, nada deles adiantou para que você conseguisse indexar algo, né, nível Google, em grande escala. E em 2004 foi criado um projeto, né, que tem como seu nome lá para processar dados. A gente teve alguns papers que foram publicados ao longo desse tempo, e aí, a partir disso, nasceu o Apache Hadoop, né? E o Apache Hadoop é um componente muito importante, por mais que a gente não use ele como um complemento hoje, literalmente é o processo MapReduce, mas o conceito de Hadoop foi o que possibilitou estar onde nós estamos hoje. Então, graças ao MapReduce, ao HDFS, ao Yarn, todos os componentes ali do Hadoop, a gente tem o que a gente tem hoje, a gente conseguiu chegar onde a gente chegou hoje. Por causa do processamento barato distribuído e também do armazenamento barato distribuído. Beleza. E aí a gente vai para um novo momento, né? A gente vai para o momento do Lakehouse. E aí a pergunta que fica, tá, Luan, mas o que é o Lakehouse, cara? O Lakehouse traz o melhor dos mundos. Então, ele traz o melhor do Data Warehouse com o melhor do Data Lake. Então, literalmente, é como se você estivesse ali dentro de um banco de dados relacional, porque basicamente essa é a sensação que você tem, só que você trabalha isso em escala infinita. Tá? Então, você tem todos os benefícios ali de ter uma transação, você pode voltar no tempo, você pode evoluir o esquema, você pode ter algumas coisas legais que tem no Data Warehouse, e você pode ter algumas coisas muito legais que tem no Data Lake. Liberdade de armazenar dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados, evoluir o esquema de forma transparente, escalar o seu processo, desacoplar o processamento do armazenamento e assim por diante. E, basicamente, o Data Lakehouse é um conceito. Tá? E aí existem formatos de arquivos, tá? Porque quando a gente está dentro de um Data Lake, o que a gente faz é colocar arquivos dentro de um Data Lake. Tá? A gente começou a trabalhar com alguns formatos de arquivo que entregam esse conceito de Lakehouse. Né? E aí a gente tem 3 grandes predominantes no mercado, que se chama Apache Hudi, Delta Lake e Apache Iceberg. Quem já ouviu falar de Hudi, levanta a mão. Beleza? 4 pessoas, 5. Quem ouviu falar de Iceberg? Muita gente. E de Delta? Acredito que a maioria. O que vocês acham, na opinião de vocês, o que é melhor, Delta ou Iceberg? Vocês acham que, de fato, existe uma diferença que defina a tecnologia na sua incepção de implementação? Ou vocês acreditam que seja algo muito mais em relação à sua stack ou que você utiliza? Eu acho que o segundo. Eu acho que se você colocar um do lado do outro, ambos vão performar muito bem até um certo ponto. É importante, essa é a mensagem que eu quero passar. Os benefícios são os mesmos. Tá? Dificilmente você vai falar, cara, eu tenho um problema aqui no Delta que eu não resolvo e eu tenho que migrar para o Iceberg. Ou vice-versa. Na verdade, o que você vai encontrar, talvez, é como que tudo isso encaixa na sua arquitetura da melhor forma, mas não em relação à performance. Tá? Então, o Lakehouse ele entrega velocidade. Ele é uma camada de inteligência dentro do Data Lake. Então, e por que isso é importante falar isso? Porque, na verdade, pensa o seguinte, quem trouxe esse termo foi a Databricks,
E eles foram, para mim, geniais. Tanto é que é a empresa mais rica open source do planeta, ninguém chegou nem perto deles, o evaluation dos caras está em 450 bi. Tá? E por que eles foram inteligentíssimos em fazer isso? Porque eles utilizaram toda a migração que aconteceu dos últimos anos para um ambiente moderno a favor deles. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar o Data Warehouse, a gente saiu de um tradicional, a gente foi para uma nuvem, a gente paga super caro dentro de um Data Warehouse, de um Modern Data, pagava, hoje não mais, mas a gente pagava muito caro. Só que a gente gastava absurdamente. Com a vinda do Lakehouse, além de ser totalmente open source, e ser barato, porque você está armazenando isso dentro de um data lake, você tem dentro de um object storage, você tem todos os benefícios que eu acabei de mostrar para vocês em grande escala. E isso traz uma facilidade muito boa para como a gente vai utilizar isso ao nosso favor. E aí eu estou falando da galera de tecnologia. Como nós podemos utilizar isso ao nosso favor. Então hoje, quando a gente olha a stack de dados, que é gigantesca, a gente tem alguns pontos que são extremamente importantes para o sucesso de um projeto. E eu digo para vocês que implementar Lakehouse é um fator determinístico no sucesso do seu projeto. Tá? E a gente vai ver aqui hoje por quê. A gente vai passar por algumas coisas aqui. Bem, eu tenho muita coisa para falar, a gente vai começar agora, eu só fiz a introdução. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida de Lakehouse antes de eu começar a descer. Que aqui a gente vai começar a descer um pouco mais. Alguma dúvida? Não? Beleza, vamos lá então. Bem, então o conceito de Lakehouse, ele traz duas divisões de segmento muito interessantes, que são os provedores de dados para dentro dela e os consumidores de dados. E aí você vai ver muito sobre esse processo de data contract. Vocês já ouviram falar disso? Contrato de dados? Como um consumidor consome dados de um determinado local e como eles assinam um contrato para garantir algumas coisas. Principalmente, um dos problemas que a gente tem no Data Lake é garantir o esquema daquele dado. Porque pensa comigo, você é um desenvolvedor. Quem é desenvolvedor aqui? Desenvolvedor não gosta de banco de dados. Porque o cara tem que serializar o dado, enfim. Geralmente você vai ver muito desenvolvedor muito apaixonado por NoSQL, porque te traz flexibilidade. E o Data Lake te traz flexibilidade, mas por um preço. Né? E esse preço para o Analytics é muito grande. E hoje a gente está falando de, se a gente falasse há 10, 15 anos atrás, a gente estava falando, por exemplo, de algumas bases de dados dentro da sua empresa diferentes. Talvez um SQL Server, talvez um Oracle, e beleza, era isso. Cara, hoje, sério, é desumano a quantidade de fonte, a quantidade de fontes de dados que a gente tem que se conectar, é literalmente desumano. Tá? E eu digo que essa é a parte mais sensível do projeto e mais complexa. Se você entende a fonte de dados, literalmente, e você destrincha ela, se você gasta tempo na fonte de dados, isso vai servir para todo o seu projeto. Então todo mundo me pergunta o seguinte, cara, qual é a dica de você ter um projeto de analytics de sucesso? Um dos fatores, com certeza, é entenda a sua fonte da melhor forma possível. Estresse, entenda, veja qual o comportamento, documente, porque isso vai ditar o sucesso do seu projeto, com certeza. Para que você esteja preparado às mudanças que podem acontecer na fonte. Lembra que a fonte pode mudar. Isso pode impactar totalmente seu pipeline. Ah, Luan, mas eu tenho evolução de esquema dentro de um Lakehouse. Sim, mas eu não estou falando só de evolução de esquema, estou falando como isso entrega para o business e quais são os impactos que você tem a fazer isso, tá? E a gente tem consumidores de dados. Hoje a gente olha no mundo moderno diferentes tipos de personas, né? Então a gente tem o cientista de dados, o engenheiro, o analista, a gente tem aquele power user, que o cara é um pouco da área de gerenciamento, mas ele sabe usar Python, sabe usar SQL, então ele consegue se virar também. Só que, vamos deixar um pouco mais complexo? Isso é uma arquitetura de Lakehouse. Quando a gente fala de implementação de Lakehouse, a primeira coisa que vem para quem já leu, para quem trabalha, é o seguinte, não, vou implementar Delta aqui, o Iceberg, beleza, é isso. Não, não é isso. De novo, não vamos nos drivar por tecnologia, vamos nos drivar por arquiteturas, soluções e processos. É por isso que existe processo, e por isso que processos têm que ser seguidos. É a mesma coisa que todo mundo me fala, a gente vai nas consultorias e a gente escuta o seguinte,
Não, olha só, na ideia de Lake House, a gente tem uma arquitetura que a gente chama de multi-hop, ou medalhão, ou assim por diante, onde a gente tem bronze, silver e gold. Só que eu sou espertão, eu peguei o dado logo lá e já joguei na gold. Olha aí que legal, economize 2 espaços, dois steps. E eu costumo dizer que, né, não foi muito inteligente, por mínimo, porque na verdade existe um motivo do porquê você precisa da bronze, da silver e da gold. Existe um motivo. Isso foi pensado, isso foi estressado, isso foi analisado. Então, é importante que vocês entendam que toda vez que você tentar ser inteligente, na verdade você está sendo burro. É basicamente isso. Nossa, ó, sou inteligentão aqui, eu vou cortar esse pedaço aqui. Não faça isso. Tá? Existem processos que a gente tem que seguir, existe uma explicação para isso. Então, vamos tentar dar uma olhada aqui. Quando a gente fala de Lake House, a gente está falando de, teoricamente, pensar tecnicamente em quais tecnologias a gente vai utilizar e qual formato a gente vai usar. Mas, na vida real, a gente constrói arquiteturas. E por que a gente constrói arquiteturas? Quem pode me responder por que a gente constrói arquiteturas? Quais são os principais pilares do porquê eu preciso construir arquiteturas? Me falem aí. Por quê? Vamos lá. Facilitar a consulta? Sim, exatamente. E reduzir custo? Criar padrões? Exatamente. Mas o quê? Qual outro fator importantíssimo de uma arquitetura, na visão de vocês aqui? O que a arquitetura consegue te mostrar? O que ela consegue abstrair? Vocês já pensaram o que a arquitetura abstrai? Processos de dados, que são as tecnologias. A arquitetura abstrai a tecnologia. De novo, tem alguma tecnologia listada ali? Não. Você acha que a tecnologia que você implementar hoje, ela vai ficar com você nos próximos 10 anos? Possivelmente não. Então, arquiteturas são importantes porque elas abstraem a complexidade, elas mostram o que está sendo feito e, principalmente, elas te dão uma visão do que você deve seguir. E aí, olha aqui que eu estou sendo bem chato, bem ríspido, deve seguir. Existe um motivo do porquê a gente tem a divisão de um arquiteto de dados para um engenheiro de dados, para um cientista de dados. Existe um motivo disso, de um cara que entrega a solução. Porque, na verdade, a solução ela vai ser entregue para o business. A tecnologia, muitas das vezes, não. Se você estiver falando de empresas grandes, você vai perguntar para o CEO, lá para o CTO, qual a tecnologia que ele usa no departamento B, ele não sabe. Ele não vai saber isso. Tá? Difícil, e nem quer, isso não é problema dele. Quer saber de economia, quanto que ele vai ter de venda e assim por diante. Alguns vão conseguir te falar isso, mas se você tiver uma empresa gigantesca, dificilmente você vai entender. Por isso que é importante você ter padrões. Então, quando a gente vai para a vida real e implementar uma arquitetura de Lake House, não é só pensar no formato de arquivo, mas pensar, cara, como que eu entrego isso? Então, todos esses PPTs e tudo que vocês estão vendo aqui vai ser entregue para vocês, tá? Nos próximos dias. Então, eu recomendo que vocês usem isso aqui como referência. Isso aqui é o que eu uso para os meus trabalhos, já tenho 10 anos trabalhando fora do país. A gente constrói arquiteturas para clientes de pequeno, médio, grande, gigantesco escopo. E existe um motivo do porquê a gente precisa construir uma arquitetura aqui. Eu quero passar rapidinho com vocês em cada pedaço dessa arquitetura. E aí, se vocês tiverem dúvida, por favor, levante a mão. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui é um pouquinho dos pontos que eu coloquei aqui do que é importante pensar no Lake House. Primeiro ponto que vem aqui, ó. Agnóstico à tecnologia. A gente está num mundo hoje que, cara, é impossível você falar que A é melhor que B, ou que B é melhor que C, ou que C é melhor do que A. Depende de muitas coisas. Né? Hoje a gente tem várias formas, a gente tem várias engines de processamento, várias engines de ingestão, várias engines de armazenamento, várias engines de data warehouse. Literalmente, falo para vocês que se você está no GCP, AWS ou Azure, tanto faz. Você vai conseguir entregar solução. Independentemente da nuvem, depende de quão bom você é e quão sua equipe é boa. Claro que cada nuvem tem a sua peculiaridade que você precisa entender a fundo, por isso que vocês são especialistas, mas é importante vocês entenderem que não existe esse negócio, não, a Azure é melhor. Ah, não, a AWS é melhor. Não, mas a Google é melhor. Hoje é muito difícil você falar que, cara, eu não conheço ninguém que não entrega um produto A numa outra nuvem, tá? Eu desconheço. O que realmente a gente vê de dor hoje nos clientes é custo e velocidade de aprendizagem, tá? É realmente você
conseguir entender como você vai utilizar aquilo da melhor forma. Mas em relação à solução, dificilmente você vai escutar. Eu nunca escutei de um cliente falando, não, olha só, eu estou saindo aqui da AWS porque eu não consigo fazer isso aqui na AWS, eu tenho que ir para Google porque eu preciso fazer isso aí. Então você vai conseguir fazer isso independentemente da nuvem. Por isso que a gente precisa ser agnóstico a isso, tá? A gente tem que endereçar requisitos de negócio. Então esse é o primeiro ponto, né? Foca no negócio. Então, por quê? Porque isso vai ser determinístico de como você vai entregar, e isso vai te dar um glimpse, uma visão do que você vai precisar arquitetar para entregar. Então, são os seus requisitos técnicos e não técnicos que são extremamente importantes, principalmente os não técnicos. Entenda do porquê você está construindo aquilo. Não é só mais o fato de ter... Quem nunca teve um cliente que falou o seguinte, vamos botar Data Warehouse aqui? Por que não? Porque todo mundo usa, a gente vai colocar também. Não vamos fazer isso, né? Então, será que eu preciso de Lakehouse? Será que isso se prova na minha empresa, na implementação do projeto que eu estou fazendo, realmente ele atende esses critérios? Eles são importantes? Sim, expliquem isso. Porque nós somos o fator da mudança nas empresas. É isso que vocês têm que entender. Né? Aquela mesma coisa de... A gente muda as pessoas por educação. A gente educa as pessoas. Isso leva muito tempo. Para você mudar a cultura de uma empresa, quem está em empresa grande aí sabe como é que é. É muito difícil. Se você pensar em mudar a visão do CEO, você vai se frustrar. Mas talvez se você pensar em mudar ali do carinha do seu lado, e depois do carinha do seu lado você faz uma apresentação para o seu time, depois para a sua tribo, depois para um departamento, depois... Então a gente tem que ter isso. Mas, Luan, por que isso é relevante para mim? Porque, na verdade, isso vai fazer com que, ao longo do tempo, você possa implementar o que você deseja implementar, o que é melhor para a empresa. Porque vocês têm essa visão do dia a dia, do detalhe, do problema, do que é melhor ou não. Sabe? Então é importante a gente guiar isso por educação. Por isso que a gente está aqui. Bem, isso aqui é legal. Isso aqui quebra muito o nosso conceito de Star Schema. Então, um dos pontos do Lakehouse é o seguinte: disciplina no core. Então, você precisa ser bem disciplinado e bem chato em como você constrói o core da solução, ou seja, bronze, silver e gold. Entretanto, eu preciso de flexibilidade nas pontas. Por que que hoje eu não consigo escalar no modelo de Star Schema? É fácil, porque hoje eu tenho 60 tipos de fontes de dados diferentes. E eu vou ter que fazer o quê? Um waterfall? Vou ter que parar todo mundo, pegar, modelar cada um, trazer, entender tudo isso, colocar ali? Não. Por isso que o Data Vault, vamos mostrar para vocês, que uma das grandes características dele é como você consegue flexibilizar nos edges e ser completamente disciplinado na fonte. Isso é um ponto muito importante. Segundo, desacoplação de história de computação, a gente já sabe. Foco na funcionalidade em vez da tecnologia. Criar processos modulares, a gente chama de layers, de camada. Por quê? Cara, olha só que legal, você tem uma camada de processamento. Beleza, na perspectiva do que você entrega como solução de ponto A para o ponto B, para o usuário final, tanto faz. Para você é importante entender se você está utilizando Spark, se você está utilizando Flink, se você está utilizando Sansa, e assim por diante, seja relevante para você. Só que olha como que é legal ter uma arquitetura bem desenhada. Vamos supor, por exemplo, que daqui 5 anos para frente, a gente veja que o Flink é superior ao Spark em ABC, e vocês decidem falar, cara, vamos literalmente sair disso. Se você tem isso abstraído numa camada, a camada ela continua a mesma, ela não muda. Mas sua tecnologia muda. Então, é importante que vocês entendam que a arquitetura traz esse encapsulamento da complexidade e diferencia a gente, tá? Então, por isso que eu sempre sou muito chato em como vocês constroem isso, isso é muito importante. Primeiro pedaço do quebra-cabeça aqui, eu tenho 13 minutos, é os provedores, então, ingestão de dados. Dentro da ingestão de dados, a gente tem 2. E aí, olha só que legal essa divisão, né? Quando vocês pensam em ingestão de dados, vocês pensam somente em ingestão de dados, geralmente, né? Quando a gente pensa em ingestão de dados, realmente a gente tem que pensar em 2. Existem produtos e tecnologias que fazem muito bem batch, e normalmente essas tecnologias que fazem batch, elas não fazem eficientemente real time. Streaming. Ele poderia entrar. Sim, eu não recomendo o Spark como um sistema de ingestão, entretanto, existem muitas pessoas que utilizam, tá?
Mas eu particularmente não recomendo, ele não é o melhor para isso, muito pelo contrário, ele é muito ruim comparado a todas as outras tecnologias que nasceram para isso. CiaTunnel, Fivetran, Meltano, Airbyte, Data Factory, Glue, mas o que? Tem vários no mercado. Spark não é o melhor deles. Tá? Mas eu consigo entregar com Spark? Sim, consegue. Então qual é a diferença? A diferença é onde você quer chegar. E o que vai demorar para você sair da versão 1 e versão 2? Essa é a diferença de um projeto de sucesso. Se você não pensa no começo, você vai pagar muito no meio e no final. Se você pensa muito no começo, você vai pagar muito pouco no meio e no final. Quase nada. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. Refatorem, reiterem, destrua, construa até você chegar no modelo ideal. Então a gente tem dois aqui, serviços de batch, serviços de ingestão. Esses dados caem dentro do Data Lake. Lembra que eu estou falando de arquitetura Lake House, tá? E aqui dentro do Data Lake existem várias melhores práticas, né? Então o dado chega cru, ele chega num formato aberto, então o cliente coloca CSV, cliente coloca TXT, cliente coloca JSON, cliente coloca Parquet, depende. Ele tem a abertura e a possibilidade de utilizar o formato que ele quer, tá? E eu recomendo isso para vocês. Então, já tem muito cliente que fala o seguinte, Luan, mas a melhor prática não é ter Parquet dentro de um Data Lake? A resposta é sim, tá? Mas você não quer limitar isso para o cliente. Por quê? Você está indo para um sistema de democratização. Aí você vai democratizar falando que você tem que usar isso? Não, eu vou democratizar, mas você tem que usar Parquet. E muitas vezes, se você está falando de uma linguagem específica, às vezes você não tem nem abstraído como você escreve isso dentro de Parquet, por exemplo. Né? Então, é importante que vocês entendam que o Data Lake, ele precisa democratizar. Então, o dado entra cru do jeito que o cliente quiser. Essa abstração que a gente tem que fazer, é por isso que nós somos engenheiros de dados, é abstrair essa complexidade. A gente leva isso para uma próxima camada, que é uma camada intermediária, ou uma camada que você pode chamar de vários nomes, mas basicamente aqui sim você vai fazer o quê? Você vai entregar das melhores formas com que as engines de processamento precisam entender. Então, literalmente, você vai utilizar a Apache ORC, a Apache Avro, você vai utilizar aqui a Apache Parquet, a gente vai ver também Delta, vai ver Iceberg, aqui sim você vai utilizar entregas específicas para processamento em grande escala, que são formatos abertos. Tá? Depois esse dado vai para a área de processamento, né, onde ele vai falhar ou vai suceder, e eventualmente uma das coisas que muitas pessoas falam sobre isso é como você arquiva dado no Data Lake. Por mais que a gente tenha políticas de ciclagem de dados, Lifecycle Management, tem muitos clientes que não utilizam. O S3 faz isso da melhor forma possível, na minha opinião, é o melhor produto de Data Lifecycle. Quem já fez Data Lifecycle no S3? É fantástico, tá? É muito superior do que os outros, na minha opinião, tá? Até porque eles foram pioneiros em como eles fazem isso. Então, se atentem a isso. Embaixo você tem tecnologia de processamento. Você tem batch e você tem streaming. Tá? O mercado hoje, gente, é o que eu sempre falo para os clientes. Uma tecnologia de batch não te entrega streaming. Ele pode falar que te entrega, mas ele não te entrega. Tá? E mais uma tecnologia de streaming pode te entregar um batch. Então, é muito importante que vocês entendam que daqui a alguns anos não vai existir essa diferenciação. As tecnologias estão indo para um momento que elas abstraem isso. O Spark abstrai isso, o Flink abstrai isso, o Sans abstrai isso. Todas as engines de processamento hoje tentam abstrair o batch do real-time. Só que a diferença é como foi construída. Por isso a diferença do... Eu só vou deixar aqui a bola para cima, depois vocês pesquisam. Essa é a grande diferença do Flink para o Spark. Tá? O Spark foi construído no seu core com batch, micro-batchings, aonde o Flink foi construído lá de baixo, lá em 2012, 2013, lá no início dele, pensando em streaming, algo que não era primeiro first class citizen, e hoje é. Hoje dificilmente você não vai fazer nada que esteja perto do real time, que você entrega o dado mais rápido possível, tá? Beleza, aqui para cima a gente tem a camada analítica. Então você tem aqui três grandes coisas, você tem sandbox de experimentação para os seus usuários, você tem serviços de machine learning, serviços de BI, e aqui em cima você tem os consumidores de dados que podem ser vários. E aqui vem outro ponto muito importante na entrega de Lake House, que é muita gente fala, cara, eu vou colocar isso dentro de um Data Warehouse. Sim, Data Warehouse é um dos destinos que você vai entregar o dado.
Mas, na verdade, você tem que entender que num sistema de Data Lakehouse, você não entrega somente SQL, você entrega APIs, por exemplo. Tá? E é muito importante que vocês entendam isso. Porque o quão antes vocês entenderem isso, mais fácil vai ser para como vocês projetam o tipo de data store que você coloca o dado. Então, quando você precisa de um viés analítico, o Modern Data Warehouse vai ser ideal para você. Mas quando você precisa entregar um dado, por exemplo, uma API que vai consumir, é infinitamente mais eficiente você entregar um JSON para ele, um local onde ele vai armazenar JSON, porque APIs se comunicam em JSON. Então, muita gente fala, cara, mas eu uso um NoSQL lá no final para entregar? A resposta é sim, você usa. Claro que você usa. Porque essa é o grande ponto nosso. A gente tem hoje muitas tecnologias, entretanto, isso traz uma vantagem para a gente. A gente pode, literalmente, colocar cada uma no seu devido local e se aproveitar dela. E aí eu trouxe uma coisa muito legal, que é a parte de governança e a parte de segurança, né? Que parecem coisas que são feitas ali, que são construídas de baixo para cima, mas na verdade hoje eu não conheço nenhum business que consiga catalogar 100% do seu asset de dados. Então hoje é um problema, isso já é um problema latente no mundo de analytics. Não existe nenhuma ferramenta hoje, na minha opinião, excelente em catálogo, em governança de dados. Existem várias hoje no mercado, acho que tem muitas coisas chegando lá, tem muitas ferramentas chegando lá, mas isso é uma deficiência que a gente tem hoje. Tá? Então todo mundo vai perguntar, cara, mas como que você faz isso? Várias formas de fazer, complexo de fazer, não tem nada trivial, e isso aqui determina o sucesso de um projeto também. Porque, de novo, se está na sua cabeça, está fadado a uma empresa morrer. Então, isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser entendido, isso precisa saber quem é o dono daquele dado, a gente precisa saber o que a gente faz com esses datasets, onde eles são utilizados e assim por diante. E aí, o que eu fiz? Eu fiz uma coisa legal de criar uma arquitetura Lakehouse utilizando o Azure. Então, olha só que legal. O que seria uma possibilidade aqui para vocês? Então, por exemplo, na camada de ingestão de batch, você tem dois caras aqui que fazem muito bem isso. Né? Você tem o Data Factory e você tem um Synapse Analytics Pipeline. Hoje, né? A gente tem os produtos da Fabric chegando aí, mas aqui a gente tem esses dois caras. Eles são as mesmas coisas? Bem, basicamente, para o usuário final, eles são as mesmas coisas. Tá? E quando eu utilizo um ou outro? Depende do projeto que você está. Normalmente, hoje, projetos de analytics que nascem, geralmente você vai colocar isso dentro de um workspace do Synapse. Mas existem muitas coisas, por exemplo, que o Data Factory faz. Eu vou dizer uma, por exemplo, o Airflow. Hoje a gente tem o Airflow gerenciado na nuvem. O Synapse Pipeline não entrega isso atualmente. A gente tem isso só dentro, por exemplo, do Azure Managed Service, do Azure Managed Data Factory. Streaming, você tem o Event Hubs da Microsoft ou você tem um Confluent Cloud ou Apache Kafka. Tá? Esse dado ele entra tanto de uma camada de batch quanto uma camada de tempo real e você entrega esse dado no seu Data Lake. Muita gente me pergunta o seguinte, não, mas por que eu preciso de batch se eu posso ingerir tudo o mais rápido possível e daí escolher como eu faço isso? Eu posso fazer isso? Sim, você pode escolher uma tecnologia e aí, essa é a minha recomendação. Se você for consolidar essas duas camadas aqui, faça de uma forma com que o processo de ingestão seja uma tecnologia que endereça muito bem o real time, não que endereça muito bem batch, tá? Acho que por motivos óbvios, né? Bem, o Data Lake, e aí a gente utiliza o Azure Data Lake Storage. Vocês sabiam que o ADLS 2 é o protocolo mais rápido do mercado de acesso a dados? Quem sabia disso? Levanta a mão. Nossa, mas bota o S3 e bota o Google Cloud Storage para lá embaixo. Por quê? Porque o que a Microsoft fez aqui foi uma coisa muito legal. Eles refatoraram um protocolo, criaram um protocolo que faz com que você acesse dados de forma atômica e não de formas como a gente acessa antigamente no Hive, que a gente vai descer aqui em detalhes, tá? Então, hoje, quando a gente fala de velocidade de Data Lake, é absurdo a velocidade que o Data Lake Storage Gen 2 entrega, tá? É muito latente, muito interessante, esse é um ponto muito legal da Microsoft. Eles utilizam como padrão o Delta, né, até porque o Fabric vai utilizar o OneLake, que utiliza ali parquês otimizados e que faz uma integração muito legal com isso. Aqui embaixo você tem ferramentas de batch, ferramentas de streaming, e aí, de novo, posso ter uma ferramenta só? Luan, eu posso unificar isso aqui sim? Olha, é uma assumption muito grande de ser feita hoje, na minha opinião.
Tá? O que eu encontrei no mercado, por exemplo, é que literalmente, se você utiliza Spark, teoricamente você vai fazer muito bem batch e near real time. Mas se você tiver um caso de tempo real, você não vai utilizar Spark. Muito dificilmente. Tá? Para empresas de grande escala. Muito dificilmente. Você vai utilizar algumas outras coisas. Na vida real, é dificilmente hoje, eu diria, que você precisa de uma tecnologia que seja diferente do Spark. Mas tem casos específicos que você vai notar diferenças gigantescas, tá? Por exemplo, se você for comparar a análise de dado de um Databricks com o Azure Data Explorer, se você for analisar métrica, dado de métrica, por exemplo, você consegue fazer isso no Spark? Consegue. Consegue fazer isso no custo, que é o Data Explorer? Consegue, muito mais rápido. Então, depende do que você vai usar. Tá? E aqui tem alguns produtos de governança, de segurança, e aí a gente tem a entrega aqui. Então, lembra lá que eu falei para vocês que a entrega não só está dentro de um data warehouse. Então, isso é um ponto que eu queria desmistificar aqui. Ah, então dentro de um lake house a gente entrega somente modern data warehouses? Não, a gente entrega também um NoSQL, por exemplo, que vai ter um bind ali de uma API que vai consultar esse cara. E é muito mais eficiente que você entregue isso. Né, hoje a gente tem um Databricks SQL, que é o Data Warehouse da Databricks, a gente tem como compartilhar esse dado, então existem várias formas de como você entrega essa informação para o usuário. E por final, é aqui onde a gente vai chegar. Né? Então, a gente falou um pouco de conceitos de Lake House, eu vou abrir para perguntas, mas eventualmente o que vocês vão ver é isso aqui, ó. A gente vai para um approach de data mesh, eventualmente. Quem aqui entende data mesh, levanta a mão. É um termo, somente uma pessoa aqui. É um termo bem difícil de explicar, na minha opinião, porque ele envolve muitas coisas, práticas de engenharia de software, práticas de dado, práticas de várias coisas, de vários padrões utilizados. Coloca isso dentro de um conceito que é muito difícil da gente engolir, que é de dado. Imagina a gente engolir que, na verdade, a gente tem que descentralizar o dado em vez de centralizar. Isso, cara, isso... Você está indo contra tudo que você ensinou para os seus CEOs, que você gastou 30 anos, 40 anos fazendo assim, não, agora abraça a bagunça e deixa o pau torar lá, os domínios vão se dar conta ali, vai tudo dar certo. E isso é muito difícil. E eu acho que isso, culturalmente, principalmente no Brasil, vai demorar muito tempo para acontecer. É muito tempo mesmo, tá? Eu costumava falar, quando eu não trabalhava para fora, que a gente estava 4, 5 anos de deficiência tecnológica. Hoje eu posso falar para vocês que não é esse número não, tá? É o número 3 a 4 vezes maior. A gente está, às vezes, 10, 15, 20 anos. Não só tecnologicamente, mas falando de mentalidade, como a gente entrega soluções. Tá? Eu acredito que, ao longo do tempo, isso vai encurtar um pouco, eu espero que a gente consiga chegar muito perto, mas a deficiência hoje, o gap é muito grande. Tá? Hoje tem empresas utilizando data mesh em produção, hoje tem empresas gigantescas utilizando lake house em produção, e a gente no Brasil aqui está ainda falando de data warehouse. Ah, isso quer dizer o quê, Luan? Você está falando mal do data warehouse? Não, não estou. Para as suas soluções que você utiliza a vida toda vai funcionar muito bem, mas se você tiver problemas modernos, você vai enfrentar muita dor de cabeça. Tá? Já abro para a pergunta. Então, basicamente, o Matheus... Cadê o Matheus? O Matheus, ele tá ali em cima. Amanhã é o dia dele, né? Amanhã ele vai explicar data mesh. Então, você vai ter uma sessão de data mesh para dummies. E isso aqui, eu quero mostrar amanhã para vocês de novo. Então, quando vocês olham tudo isso aqui, fala, cara, que sopinha é essa, né? Mas, basicamente, cada domínio... Ah, Luan, domínio é igual a setor? A resposta é não. Tá? Mas parece. Vamos tentar fazer assimilação, mas não vamos tentar achar que o conceito de domínio é um conceito de setor, porque não é. Tá, mas basicamente um domínio de dados. Vamos pensar aqui em algo bem simples, tá? Vamos pensar num domínio de vendas. Existem as stacks dele aqui, tá? De dados. Então eles vão ter a liberdade de utilizar o que eles querem. Aqui, o domínio de marketing vai ter a liberdade que ele vai entregar aqui. Tá, e vamos pegar aqui o domínio de R&D, de pesquisas da empresa. Eles vão ter as suas tecnologias e processos que eles estão aqui. Até aí está tudo bem. Agora, o que vai diferenciar em como isso se sucede é como você vai entregar esses dados entre eles. Né? A gente aqui trata o dado toda vez que alguém quer consumir, e aí cada vez mais vocês vão ver essa ideia de consumer, producer e contrato de dados, a gente precisa ir no domínio buscar esse dado. Então, o domínio deixa isso disponibilizado para você e você busca isso. Mas você centraliza onde? Você não centraliza esse dado.
Tá? Você pode centralizar uma arquitetura de data mesh? Pode, mas geralmente não é essa a ideia. A ideia é que você consiga descentralizar esse dado e dar poder, tá, para cada domínio. Claro que o que eu estou mostrando aqui para vocês não é nem 3%, tá? A gente vai falar um pouquinho mais amanhã, mas eu quero que vocês entendam que isso aqui, vocês estão vendo isso em 2023. Daqui a 5, 6 anos a gente vai estar aqui de novo, ou em outro lugar, falando sobre isso. Vocês vão ver que cada vez mais esse vai ser um tópico mais pertinente. Tá? Eu estou um pouquinho acima do tempo, mas eu vou abrir para algumas perguntas. Perguntem, tá? Perguntem. Boa. Obrigada. Bom dia, pessoal. O Fabric, ele se baseia no Data Mesh? Ele é o cara, né? Ele é da Microsoft. Eu não sei nada, ele é o cara. Mais alguém? Uma pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Em relação, bom dia, né? Bom dia. É só a dúvida a respeito daquelas 3 camadas, bronze, silver e gold, né? Pensando no processo que eu tenho na empresa lá, né? Então, tudo está no SQL Server, passa pelo DMS e ele joga naquela camada que a gente chama de repouso, de pouso ou de landing zone, né? Perfeito. Uhum. Então, pensando numa nota fiscal, o dado completo ele vai para bronze e depois você começa a tratar o dado conforme a sua necessidade e joga para as outras camadas. Como que seria isso, pensando no contexto, por exemplo, de uma nota fiscal? Inclusive, a gente trabalhou num projeto muito legal de nota fiscal, que analisa todas as notas fiscais do país. Tá? A gente tem aproximadamente 170 mil notas fiscais geradas a cada 3, 4 horas. E eles tinham um problema de escalabilidade, existiam 2 Oracles de 20 milhões cada, e eles não conseguiam trabalhar isso. Tá? Eram 2 Oracle hacks. Tá? Inclusive, os caras tiveram que refatorar o data center todinho, porque quebrou o piso, enfim. Está lá 1 ano e meio tentando colocar, mas enfim. Se a gente pega a arquitetura Lakehouse, assim, o dado que está no seu SQL Server, ele vem exatamente do jeito que ele é para dentro da sua bronze, porque ele é a cópia fidedigna disso. E aí tem vários motivos do porquê. E a gente adiciona metadados em cima dele para conseguir entender muito melhor o que esse dado é. A partir daí, para frente, a Silver, basicamente, existem várias formas de você fazer, mas normalmente o que a gente vê no mercado, você vai criar domínios. Então, por exemplo, vamos supor que você tem ali SQL, MySQL, Postgres e Oracle. Vamos supor que você tem pedaços da informação de usuário em cada um desses bancos. E isso é a verdade, né? Você tem vendas ali vindo do NoSQL, você tem as informações cadastrais vindo do SQL e assim por diante, e você faz um merge disso tudo aí. Quando você faz isso, o que a gente cria é domínios. Então, imagina se eu tivesse uma tabela grande de domínio chamado usuário, e eu pudesse consolidar todos esses usuários dentro dessa tabela. Bem-vindos ao Data Vault. O Data Vault faz exatamente uma arquitetura de integração. Esse é o ponto do Data Vault. Ele foi construído para fazer integrações. Então, aqui você pode criar domínios, e dos domínios você cria a sua camada de ouro. Aí você entrega essas informações lá na camada de ouro. Mais alguma dúvida? Bom dia. Bom dia. Lua, se eu quero expor dados para APIs, você deu o exemplo ali do Cosmos DB no caso da Azure. Quais seriam outras opções viáveis? Utilizar o Kafka, utilizar algum tipo de serviço para integrações com APIs? Se eu quero trazer o dado, por exemplo, de um lake para expor ali para algum serviço. Perfeito, boa pergunta. A gente pode pensar em algo mais centralizado para uma cloud ou a gente pode pensar para algo mais aberto, né? Se você for pensar em algo mais aberto, definitivamente Kafka vai ser o caminho, ou qualquer tecnologia de queuing que você vai ter, ou de streaming vai ser ótima para você fazer isso. Só que tem um ponto muito importante, nunca entregue acesso para o seu usuário no banco. Nunca faça isso. A gente já aprendeu isso, né, gente? A gente não entrega para o usuário final a base, né? A gente encapsula isso numa API. Então, se o cara quer consumir de uma API, se ele quer consumir e entregar uma API, é lógico que eu vou entregar a API para ele, eu vou conversar a mesma língua dele. Então, pense no seguinte, mais inteligente do que você escolher a tecnologia é você criar um layer em cima, o que a gente chama de skin, casca. Então,
Cara, se é Kafka, se é Cosmos, se é o que for, se é Data Lake, tanto faz. Você vai criar um microserviço que o usuário fala, cara, eu quero requisitar isso aqui. E o seu microserviço internamente trabalha isso para você, tá? Então, independentemente da tecnologia que você faça, você abstrai isso por uma aplicação que vai te entregar isso. Uma pergunta sobre governança. Na camada bronze, geralmente é uma das camadas mais difíceis de você aplicar governança, porque o dado ele chega cru, né? A gente tem um caso de querer, por exemplo, aplicar Row-Level Security já numa camada bronze, mas a gente percebeu que temos um impeditivo por conta de merge. A tecnologia nos impede de fazer isso. Como você mascara o dado? Como que você... Na verdade, o Row-Level Security é a nível de linha, Sim. né? Você nem ainda está mascarando colunas. Sim, sim. Existem algumas formas de fazer, não existe nenhuma forma fácil e convencional para fazer isso. Como a gente faz isso hoje, a gente teria que dar um passo para trás e pensar um pouco em arquitetura. Então, a gente ia para o conceito de Data Custodians. Então, o que você faria, na verdade, é o seu domínio ou o seu departamento compartilha para dentro de um data lake estrito a ele, só ele pode ter essa visão, e essa visão vai ser limitada pelo nível de segurança que você quer, vai ter várias tecnologias que podem te entregar isso, que volte, assim por diante, e você vai ter vários custodians em vários departamentos. Esses dados são totalmente locados para cada um desses caras. E aí você tem um serviço que puxa somente as informações que precisam para dentro da bronze. E aí você garante que esse dado vai ser entregue com segurança. Você mascara ele ou você entrega somente um pedaço dele. Ou seja, na prática você faria uma duplicação desses dados para um outro ambiente. Exatamente, na prática seria isso. Por exemplo, na AWS você tem o Lake Formation, né? O que ele está falando, mascaramento, é isso? Na Azure você tem algo parecido? Você tem tecnologias para fazer isso, mas isso fica um pouco mais complexo no nível linha. Por exemplo, o Snowflake, por exemplo, tem esse tipo de ideia. Mas quando você traz para uma arquitetura de Lakehouse e você coloca o dado no bronze, e a ideia do dado bronze é ser um dado cru igual fidedigno à fonte, você quebra o conceito porque você está tendo que aplicar segurança ou mascaramento de dados, ou pior, segurança nível linha em cima disso. Então, para que você não ofenda o princípio da bronze, teoricamente, a bronze olha não a sua fonte, ela olha esse local intermediário que já tem o dado sanado para que você puxe ele para bronze. Ou seja, não seria nenhum pecado ter uma camada a mais antes? Não. Que a gente chamaria de hall, por exemplo, para que ninguém toque e a gente ter uma bronze governada. E aí você pergunta assim, cara, mas você está duplicando o dado? Eu pagaria essa duplicação. Existem outras formas de fazer. Eu pagaria essa duplicação pelo simples fator do que você continua deixando intacto a entrada e a fonte do dado para quem é o cara do departamento ou o cara do domínio. Então você está dando para ele o que ele já tem. E daí você pode criar um framework de como você faz isso totalmente desacoplado do que você colocar isso na bronze. Porque se você colocar esse dado na bronze, dificilmente você vai conseguir literalmente aplicar a segurança que você quer. Então a ideia é que você tente tratar isso o mais perto possível. Então não pecamos tanto. Cometemos alguns pecados, mas esse não. Legal. Vocês fizeram algo desse tipo? Legal. Perfeito. Eu tenho outra pergunta. Não vem com pergunta difícil não, por favor. Data quality, aonde aplicá-la, em quais camadas? Todas. Cada camada tem o seu lixo, né? Ou, por exemplo, numa camada silver, tem inúmeros problemas de integridade, por exemplo, não chegou ainda os dados de todas as tabelas e tudo mais. Aonde aplicar limpeza e verificações de qualidade? Nos três. Na entrada, no meio e no final. Sempre. Tá? Então, se você fala que você tem data quality lá na Gold, eu vou rir da sua cara. Tudo bem, eu fico feliz que você tem pelo menos data quality, porque 80% dos clientes não tem nem data quality, então eu fico feliz por você. Mas data quality é desde o processo da ingestão, da entrada no seu Lakehouse e como você rastreia isso. Então, obrigatoriamente, é o que você falou, são regras diferentes. A regra da bronze, você vai pegar
periodicidade, se esse dado chegou ou não, se ele espera aquele esquema e assim por diante. Na sua Silver, você vai para um problema mais difícil, integrar. Esse ID bate com ele existe ou não, porque a gente não tem referência de integridade, então a gente tem que calcular isso com qualidade de dados. E na entrega na Gold, você tem que ir ainda mais além. Você precisa falar o seguinte, cliente, o que você espera? E você precisa ter várias regras que validam a espera daquele dado para que você possa dormir tranquilo, né? Pergunta? É porque eu não sei se já está na hora, porque acho que vai ter outros palestras aí, mas questão do enriquecimento, e na linha do Vitor aqui de data quality, ele geralmente surge dentro de um contexto de enriquecimento de dados que você quer sair, por exemplo, uma tabela normalizada, juntar com uma outra e trazer para uma camada com um enriquecimento maior, certo? Só que nesse movimento, muitas vezes você tem que fazer, por exemplo, a questão de joins que tornam esse processo, por exemplo, se você trabalhar com streaming, muito complexo, para não dizer assim, é muito complexo, porque mudou um lado só, o outro você tem que afetar. Essas duas linhas afetam uma linha aqui, a mudança de outra e tal. Então, por exatamente, isso, como não processar tudo toda vez no processo de streaming. Perfeito. Primeiro, você tem que mudar a concepção de como esse dado é entregue. Se você quiser ter sucesso. Porque se você acha que a sua vida vai ser ficar fazendo carga em full todo dia, desculpa, você está muito lascado. Essa é a verdade. Está muito lascado. Ao longo prazo, isso não é doable nem um pouco. Então, o que eu... lembra do 70% ali na arquitetura e 30% na execução? Escolha uma tecnologia de streaming, porque você pode, por exemplo, configurar coisas como late arrival. Então, você pode criar ali uma window que fala, olha, desse join de usuário com esse join de venda, eu espero uma janela de integração de 12 horas. E durante 12 horas ele vai ter uma linha. Então, quando chegar esse dado, ele espera o outro até fazer. E ele faz isso para você automaticamente. Por isso que eu falei, tecnologias de batch não fazem streaming, entretanto, streaming trazem várias características. Structure Streaming faz isso também. Então, a ideia é você ir para uma tecnologia que faça streaming como primeira classe e que você entenda como você vai trazer o dado em modo append. Como você vai appendar dado na sua solução. Porque senão, cara, você não vai querer ficar pagando merge em Iceberg e ODelta, porque isso é muito caro. É a operação mais cara. É merge. Tá? Beleza? Beleza, gente. É isso. Obrigado.